Pessoal, boa tarde. Respondendo ao convite da entrevista, é uma partilha de vivências, de situações dentro do campo da docência. Meu nome, Tiago Aparecido Freire, formação graduado em filosofia, ocupação no momento leciono, já lecionei em 4 escolas, todas da rede pública, desde 2016. Já trabalhei com turmas de adolescentes, jovens e adultos. Entre elas, turmas de ensino médio, turmas do EJA e turmas de ensino técnico. Atualmente trabalho com ensino médio, segundos e terceiros anos, e o EJA, terceiro ano. O perfil dos alunos e das turmas é um perfil de alunos do mais heterogêneo possível. É bastante relevante constatar que não há um perfil próprio do aluno. Há desde alunos que têm muita dificuldade, outros que têm enormes facilidades, há alunos que podem estudar em escolas da rede privada, como aqueles que não podem. E entre aqueles que não podem, tem aqueles que muitas vezes não podem nem ficar na escola pública porque precisam trabalhar. Então, é um público bastante heterogêneo. Não tem como traçar um perfil de um modo geral. São pessoas mais vulneráveis na condição socioeconômica. Para responder, eu vou seguir o roteiro que me foi passado dos graduandos de filosofia da UF, como forma de contribuir com a formação de vocês. Vocês estão numa fase que precisa aproveitar mesmo, de vivências, e aquilo que eu puder contribuir, estou à disposição. A primeira questão é do Talestre. Minha questão trata das relações do ensino de filosofia com a arte literária, cinematográfica, etc. Esse tipo de recurso servindo de comunicação com a filosofia é funcional e ajuda na compreensão e no ensino de filosofia, ou às vezes acaba deixando o ensino de filosofia menos definido e, por vezes, transmitido uma imagem estranha da filosofia. Com a experiência de vocês, gostaria de ouvir se algum trabalho desse tipo já foi realizado ou se foi pensado, mas acabou sendo inviável por alguns fatores, e quais seriam eles. Caso já tenham feito, poderiam contar em detalhes a metodologia utilizada, também o desempenho e resultado na sala de aula em suas perspectivas. Olha, Alessio, boa pergunta. Você está perguntando sobre metodologia, que é uma questão, de um modo geral, perpassa todas as questões do estágio. A princípio, a metodologia ela vem a calhar com o conteúdo à medida que o conteúdo ele é bem ministrado. Então, nós temos conteúdos básicos em história da filosofia que precisam ser
lecionados, precisam ser explicitados. Nesses conteúdos nós temos conceitos, nós temos perspectivas que precisam, claro, de uma metodologia, mas a metodologia ela nunca pode ser a finalidade do ato de lecionar. Ela é apenas um meio, um recurso. E aí, como recurso, você pode utilizar aquilo que for mais adequado na transmissão dos conteúdos. No caso do cinema, da literatura, é algo que vem a complementar a medida do filósofo que você está trabalhando. Você está trabalhando um filósofo que permite trabalhar com cinema, que permite trabalhar com arte para ajudar na temática, por que não? Particularmente falando, estou utilizando, sim, recursos do YouTube para ajudar no ensino remoto, aulas que são, depois de examinadas, consideradas relevantes. Explicações breves, filmes, documentários, mas tudo isso é uma forma apenas de afetar a percepção desse aluno. Fazer ele entender que é um estado de coisas que precisa ser questionado, que precisa ser redefinido. Então vai depender da filosofia que você está trabalhando, do filósofo. É que você vai julgar qual a metodologia mais adequada. 2. A questão é do Hélio. A minha questão é acerca do foco e a disciplina em sala de aula. Acredito que seja basilar para um bom funcionamento de uma aula manter o foco e a disciplina em sala de aula. Mas por se tratar de adolescentes, é difícil manter durante 50 minutos a atenção. Gostaria de saber duas coisas com a experiência que os professores tiveram no ensino médio. Como vocês fazem para contornar uma situação de disciplina generalizada? Se faz necessário uma abordagem mais enérgica com os alunos ou diálogo pode resolver? Caso os alunos percam o foco ou interesse, que tipo de mecanismo vocês usam para retomar a atenção deles? Em alguns casos, sim, tem que tomar medidas enérgicas. Ou preciso chamar uma especialista, chamar a direção, mas o problema é que a direção e especialistas vão dizer que a responsabilidade do professor. O conflito interno em sala de aula é da alçada do professor. Então não cabe ficar levando esse problema para outro, transferindo. Então tem que tentar resolver dentro de sala. Eis a questão, como resolvê-lo? Não é fácil. A princípio, você precisa conquistar o respeito dos alunos. Isso é o mais difícil. Para um segundo momento, você conseguir lecionar com mais tranquilidade. Olha, nas situações atuais, não é fácil mesmo. O desafio seja conseguir lecionar e impor disciplina ao mesmo tempo. São duas coisas, mas a melhor forma é utilizar meios de avaliação capazes de fazer esse aluno vir a participar da aula e se comprometer. Seja em grupo, seja no sentido individual, e serem avaliados por isso, né? Porque a disciplina em sala de aula, ela passa justamente por reconhecer também que o aluno ele tem um papel em sala de aula que tem que ser levado em conta. 3. Gostaria de saber dos senhores quais as disciplinas estudadas durante o curso de filosofia que realmente foram relevantes para ajudar a ensinar a filosofia no ensino médio. E quais disciplinas vocês acham que poderiam ter tido maior ênfase durante a faculdade que não foram ensinadas e não foram ou foram passadas superficialmente? Quais sugestões que vocês dariam para melhorar o currículo do curso de filosofia ou vocês acham que não precisa mudar nada? Obrigado. Agenor. Poderia se pensar assim,
que pode-se acrescentar algo, pode-se pensar, mas o que a nível de formação? Isso aí entra na formação extra, que um aluno faz, diríamos, por fora, que são seminários, que são grupos de estudo, que são pesquisas voluntárias, isso tudo vem acrescentar aquilo que falta no ambiente de sala. Mas no ambiente de sala, acredito eu que há bastante textos e autores filosóficos para se discutir grandes temas da história da filosofia. E como toda formação, é entender que toda a história da filosofia ela é uma história que, que ela é perpassada por grandes problemas. Então, nesse ponto, uma grade história de filosofia, como a da UF, ela contempla bem todas essas passagens e à medida que a pessoa queira aprofundar algum tema, já cabe a pesquisa. Se fosse o caso de acrescentar talvez alguma problemática ligada à filosofia no Brasil, não poderia ser algo nesse sentido, né? Uma recepção do marxismo no Brasil, uma recepção de outras correntes. Questão 4. O contexto que envolve o ensino de filosofia para jovens na escola é complexo, já que há tantos possíveis objetivos educacionais que podemos atribuir à filosofia, tantos fins filosóficos as possíveis formas de alcançá-los. A minha questão vai de encontro aos métodos que vocês utilizam no ensino de filosofia. Quais metodologias obtiveram mais sucesso de acordo com aquilo que vivenciaram em sala de aula? Os estudantes tiveram a melhor receptividade quando se ensina a história da filosofia ou temática ligada a ela? Olha, Otávio, obrigado. São duas questões indissociáveis, porque ao mesmo tempo que você leciona a partir da história da filosofia, está pressuposto que você leciona a partir de certos temas dentro da história da filosofia. Sejam de filosofia correntes antigas, correntes medievais, modernas, contemporâneas. Então você tem, Otávio, a questão histórica, os pontos de maior tensão dos problemas, seja da epistemologia, das filosofias práticas, ou até mesmo da ontologia, seja de questões mais difusas, como são as questões da filosofia contemporânea ligadas ao existencialismo, onde vários autores trabalham com temáticas bastante divergentes. Mas, assim, de um modo geral, é interessante mostrar que toda a história da filosofia foi passada por essas divergências, essas dissidências das escolas filosóficas. Basta pensar o caso da escola platônica e outros. Então, assim, uma temática para ela fazer sentido, genuíno na história da filosofia, ela precisa ser entendida dentro daquele percurso de ideias. E aí, a melhor maneira é tentar entender o sistema filosófico que foi elaborado, aquela ideia, foi explicitado aquele conceito. Então, é indissociável. A temática, nas próximas questões, eu vou falar relacionada ao livro, que aí vai ser mais a ver com questões seguintes. Quinto,
Sabemos que a sociedade brasileira é pautada em uma desigualdade sem tamanho, dado o fato de que uma sala de aula comporta estudantes com realidades bem distintas, ou seja, que nem todos tiveram as mesmas condições de aprendizagem e oportunidade. Um aluno que os pais incentivaram a leitura desde cedo terá maior facilidade para aprender os conteúdos do que aquele aluno que precisou trabalhar desde cedo para ajudar nas finanças familiares. A educação deve ser democrática e inclusiva. Dessa maneira, espera-se que o aluno com maior facilidade seja motivado. E o aluno com dificuldade compreenda também a fundo o conteúdo, seja estimulado na aprendizagem. Logo, qual a metodologia pode ser empregada para que essa discrepância seja atenuada? Ou seja, qual abordagem oferecer para que nenhum aluno fique para trás e, ao mesmo tempo, satisfaça as expectativas daqueles que já compreenderam o conteúdo? Ítalo, obrigado pela questão. A desigualdade socioeconômica é um dado que eu apresentava na primeira questão que perpassa toda a sala. De um modo geral, as salas não são organizadas por condição socioeconômica e nem deve. Foi-se o tempo disso. Então, o critério adotado no presente é o critério mesmo de tentar mesclar essas diferenças, né? Trabalhar a partir da diversidade. Então, dentro dessa diversidade, tem alunos, sim, que vêm com uma carga de leituras grande, outros faltam, mas de um modo geral, todos estão assim, num certo espectro que precisa de atenção, mesmo os alunos que têm muita leitura. Então, quando se trata de ler filosofia, autores filosóficos, não é necessariamente como ler literatura, é diferente, você tem que entender passo a passo o argumento. Então é mostrar isso para eles, que a leitura é uma leitura diversa daquela que eles estão acostumados, muitas das vezes. E aí que está o sentido do profissional de filosofia. Ajudar a fazer um percurso estrutural de alguns problemas, de algumas questões que a literatura aborda, que o cinema aborda, mas não é com o rigor necessário. Então, o profissional de filosofia tem essa função de mostrar a importância de um argumento para elaborar uma ideia, a importância de observar a estrutura de um conceito, como ele se estrutura. 7. 6, aliás. Ao meu ver, a dificuldade do ensino de filosofia reside no fato de que o educando não consegue estabelecer relações entre aquilo que ele aprende na disciplina e o que ele vive. Neste sentido, minhas questões se direcionam para as práticas docentes, pois como poderíamos superar essa dificuldade na sala de aula? Qual seria o método mais adequado para o docente facilitar o estabelecimento de nexo entre a tradição filosófica e aquilo que os educandos vivem? Se há algum método, como ele se insere na elaboração do plano de disciplina? É a questão metodológica que você coloca, Ronald. Há métodos, mas esses métodos eles sempre vão servir de meio para atingir um determinado fim, que é a prática docente, o aluno tirar algum aproveitamento dos conteúdos trabalhados. Então, essa metodologia ela tem que ser uma metodologia que não queira transparecer demais. Ela é um recurso, como tantos outros recursos, mas sempre um recurso. Ela não é essencial. Ela é algo que, a princípio, te ajuda. Então, assim, escrever no quadro é muito bom, que ajuda a fixar, pedir para eles copiarem, avaliar o que eles copiam em cada aula. Não é só pegar o livro, abrir, vamos na página tal, vamos fazer tal exercício. Não, é mais do que isso, é explicar através da escrita.
levar um texto prévio que você fez em casa, baseado em leituras, e escrever, quer dizer, é uma aula preparada, né, que faz a diferença dentro de uma temática e dentro de um conceito. 7. Acredito que na filosofia o que desmotiva qualquer profissional que ministra aula para as turmas do ensino médio regular em escolas da rede pública de ensino são os estereótipos da disciplina, que desmotivam os alunos, pois inferioriza e descredibiliza o seu valor e o crescente desinteresse dessa geração em estudar mesmo. Então as questões que ficam é como melhorar nossa performance durante a regência. Quais as melhores didáticas a serem adotadas? Como estimular a participação dos alunos de forma eficiente e verdadeira? Porque acredito ser senso comum que é frustrante falar para um público desinteressado e não se sentir realizado profissionalmente na área de formação que você escolheu. Jonathan, a questão 7. A sua pergunta ela é importante por quê? Porque passa pela autoestima do profissional, pela autoestima enquanto professor. Esse desestímulo dos alunos, isso aí é partilhado por todos os profissionais de todas as áreas, muitas das vezes. Isso não é restrito à filosofia, esse desinteresse. Isso aí tem em todos os conteúdos. Só que talvez nós somos mais afetados, por quê? Por causa de um governo, por causa de políticas que tentam excluir a nossa área da escola. Só que nós não podemos perder de vista também que há políticas que tentam privatizar tudo, desse modo é sucatear a escola pública. Mas, de um modo geral, quem trabalha em escolas da rede privada de ensino também reclama do mesmo, desinteresse geral. O aluno reclama, ele fala que o pai paga, então o professor tem que fazer do jeito dele, então tem tudo isso. Agora, isso passa muito por uma sociedade que desacreditou muito, né, do professor, que acredita muito na internet, acredita muito nas redes sociais para aprender as coisas no computador. Estereótipos, isso aí vão acabando à medida que vai tendo pessoas realmente formadas em filosofia. Porque o que tinha muito era pessoas que não eram formadas em filosofia dando aula de filosofia. Isso que gera muito estereótipo. Né? Na rede social tem muitos, mas à medida que esses profissionais também formados em filosofia forem tomando seus devidos espaços, esse tipo de estereótipo vai sumindo. Isso fica, mas fica já com a fronteira demarcada. Não é predominante mais. A questão 8. Paulo, eu gosto de acreditar que um professor, principalmente um professor de filosofia do ensino médio, deve voltar à importância do ensino muitas vezes à questão pedagógica da didática. É importante conhecer seus alunos para que haja uma melhor experiência de ensino e também de aprendizagem, ou seja, é importante haver uma relação entre o professor e os alunos. Gostaria de saber como fazer para que isso aconteça se há didáticas específicas para isso. Olha, Paulo, didáticas específicas pode até surtir algum efeito, mas específico mesmo é o conteúdo. Senão, um pedagogo daria aula muito bem de filosofia. E não é esse o caso. Tem que ser professor de filosofia, assim como para dar aula de matemática tem que ser professor de matemática, assim como para dar aula de letras tem que ser professor de letras, por aí vai. Então não é, senão a gente pensa, se a gente for pensar só a partir de didáticas, o pedagogo conseguiria lecionar bem qualquer tipo de conteúdo. E isso não existe, porque lecionar não é mágica, é um processo de assimilar conteúdos específicos daquela disciplina.
E a importância está justamente em ser portador de determinados conteúdos específicos. E não ser alguém brilhante em metodologias, mas que padece de conteúdos. 9. Luiz Antônio. Olá, professores. Queria saber qual das disciplinas de graduação são mais utilizadas no ensino médio. Também qual parte de filosofia trabalha nas escolas, os alunos têm mais dificuldade. E qual o nível de produção em média que pode ser trabalhado com os alunos? E quais os conteúdos que tiverem o melhor retorno na aprendizagem? Luiz Antônio. Obrigado pela questão. Olha, tem autores que são imprescindíveis. Sócrates, Platão, Aristóteles, Descartes, Kant. Mas nesses intervalos, para entender a ideia desses autores, você precisa de mostrar o percurso. Platão mesmo, você não entende bem sem o movimento da sofística, então, sem Gorgias e outros, você não entende o que Platão queria dizer. Então, é todo um efeito, é um movimento. E esse movimento das ideias tem que ser bem ilustrado. Agora, a gente sempre pode ir alternando, mas com as turmas para mostrar assim, que existem pensadores medievais, que existem pensadores contemporâneos, que embora não sejam considerados tão relevantes, são fundamentais. Então vai depender do contexto, né, do ano letivo. A partir do CBC, a partir de um plano, você faz o plano no início do ano, você tenta segui-lo. Aliás, o Estado está exigindo que se siga semanalmente o plano feito pelo próprio professor, né, que respeite os conteúdos básicos. A 10. Quanto à prática da docência do ensino de filosofia, gostaria de saber como possível trazer assuntos complexos filosóficos de forma atrativa e simples para que os alunos entendam, mas sem perder o rigor da matéria, ou seja, como podemos simplificar um conteúdo sem banalizar e torná-lo vago, vista a falta de interesse e preparo dos alunos para os temas filosóficos. Olha, pode funcionar a partir de temas transversais. Você vai falar de lógica, você partir um pouco da matemática, você vai falar de filosofia antiga, você partir de um determinado contexto mítico. Quer dizer, tem que ter um tema assim de suporte. Agora, o caso é o seguinte, simplificar não resolve. Se for para olhar assim, se for para simplificar tudo, filosofia deixa de ser filosofia. E não é também complicar mais do que já é, né? Que aí, faça-me um favor, não tem nem como depois lecionar. É tentar expressar com fidelidade, com, com a maior aproximação a ideia que o filósofo quis dizer. A ideia em gestação naquele texto, naquele momento filosófico. Tempo lógico, né? Tentar mostrar o tempo lógico, sobreposto ao tempo histórico, né? Como diria o estruturalismo francês. Onze. A área da docência por si só já nos reserva uma série de questões necessárias a serem debatidas. Especificamente no âmbito da filosofia, surgem determinadas questões específicas que se desenvolvem em torno da problemática, e creio eu, seja um dos pilares que dificulta ao aluno do ensino médio aprender a filosofia como conteúdo atrativo, A reconfiguração de uma linguagem formal que o texto integral proporciona uma linguagem acessível aos alunos do ensino médio.
Então, é uma pergunta grande. Vamos tentar responder essa primeira parte. Linguagem atrativa. Isso deve ser trocado pela linguagem rigorosa dos termos, que é essa realmente que instiga, e não tornar uma linguagem palatável. Porque a filosofia ela exige rigor, mas exige clareza, é aí que está. A clareza e o rigor, eles precisam caminhar de mão juntos. Por quê? Quando se tem clareza, se respeita também o rigor. E, e evitar, né, simplificar muito para não cair em absurdos. Né? A partir desse pressuposto, fazer com que a linguagem se torne acessível, é possível observar que quando o aluno se depara com as primeiras temáticas relativas à história da filosofia, se surpreende com a densidade de conceitos. Mas tem que saber ministrar isso assim, o menos é mais, né? Vai trabalhar um conceito na aula, debata só ele. Se vai trabalhar dois, não passa para três, quer dizer, sempre tente se restringir. E termos específicos adequados àquela época determinada, ao contexto temático. Sim, no caso da Grécia Antiga que você está falando. Se for debater o conceito de dialética, você vai ter que circunscrever dialética no Platão de Juventude, por exemplo. Você trabalha a questão da virtude, no menos. Isso se restringe, que é virtude. Quer dizer, você debatendo uma questão de forma dialética era um método, uma ciência também. Né? Então, vai ser debatendo uma questão a partir da epistemologia platônica de conhecer o que é isto, o que é alguma coisa, né? A regra da essência. Então, ali você já está respeitando a exigência do método dialético, que é o método de se fazer ciência platônica. Sendo que presenciei várias vezes uma introdução a tais conceitos especificamente filosóficos sem nenhuma contextualização. Só se cultura anterior. O problema é pegar um conceito e falar de forma anacrônica. E você colocar o conceito de uma forma descontextualizada. Isso acontece em... muito na internet, a gente vê isso se repetir muito, né? Isso acontece muito com esses mestres question, né? E, portanto, após as observações, espero levantar questões, transformar uma linguagem essencialmente filosófica em linguagem mais acessível, sem perder de vista. Você quer dizer que a aula precisa ser atrativa? É aquilo que eu prefiro que a aula ela seja rigorosa, que ela se restrinja ao conceito filosófico. Você vai trabalhar, no caso, a virtude em Platão. Ali você está trabalhando dialética, você está trabalhando ciência, trabalhando muita coisa, opinião. Então, num conceito, você já consegue articular vários temas. Manter-se dentro disso. E isso que chama a atenção do aluno. O aluno está ligado, sim, se o professor de filosofia vai falar realmente algo diferente do senso comum. Né? Essa pergunta foi a do Carlos. Pergunta 11. A 12. A formação da docência promove uma série de questões quanto aos métodos mais adequados. Uma questão muito importante que propõe abordar de maneira mais enfática seria inserir na grade curricular matérias que proporcionam experiência mais concreta acerca da docência de fato do ensino de filosofia na primeira metade do curso, possibilitando assim que a experiência concreta da docência de filosofia não se limite aos projetos de bolsas institucionais, como PIBID, residência pedagógica e a própria matéria obrigatória do estágio. Dessa forma, levanta a seguinte questão: seria adequado repensar uma reformulação das matérias do Departamento de Educação inseridas na grade curricular da licenciatura em Filosofia? Olha, Carlos, é boa pergunta. Mas mesmo se repensar, se fosse possível repensar essa grade curricular, em particular
das disciplinas de educação, caberia se pensar também o conteúdo, porque não é porque trabalham com disciplinas pedagógicas que não tem determinados conteúdos ali que poderiam ser repensados. É claro, é primeiro discutir o conteúdo e depois discutir a possibilidade da disciplina. Muita disciplina ela pode existir, mas ela tem que mudar, por exemplo, a emenda. Ao invés de discutir determinados autores, discutir outros, fazer uma diversificação. Só que, como é outro departamento, é difícil eles aceitarem esse tipo de sugestão. E cabe mais a nós, enquanto estudantes, estamos passando pela informação, é nos questionarmos até que ponto isso é possível. Não, claro, nas avaliações, que não dão espaço para isso, mas questionar entre os próprios colegas de filosofia, discutir com os professores de filosofia, porque eles têm toda uma bagagem para discutir com vocês, também possibilidades, né? Então é uma coisa que se conversa, não se necessariamente sai criticando. Acho que tem que ter cuidado com essas coisas. 13. O que eu percebo que a educação acontece quando há interesse nos dois lados do ensino, ou seja, entre o interesse do aluno em aprender algo e o engajamento e desejo do professor ensinar. Assumindo isso como verdadeiro, se é que vocês concordam com isso, como é que podemos ou devemos agir quando há um bom equilíbrio nessa relação? Qual é, do ponto de vista da experiência de vocês, a forma pela qual podemos maximizar, se possível, a aprendizagem dos alunos? Boa, Márcia. Questão 13. Maximizar. Eu entendo que você quer explorar ao máximo essas potencialidades, porque os alunos precisam desenvolver as próprias habilidades. E o professor tem essa função. Mas você não pode perder de vista que o menos muitas vezes é mais. O próprio desejo já é o bastante para você poder ter uma temperança. E aí que entra, acho, um pouco da prática. À medida que nós vamos praticando a docência, nós percebemos que é muito importante não sobrecarregar o aluno. Maximizar, tem que estar mais ligado à qualidade, não à quantidade. Então, é priorizar essa qualidade da docência, a qualidade do processo de ensino-aprendizado. 14. O que se destacou na sua formação, professor, que o levou como de grande importância para ser realizado pelos estudantes para o ensino de filosofia no ensino médio? Ressalta em relação tanto a métodos pedagógicos como também conteúdos que consideram de relevância aos estudantes. Olha, muitas vezes a forma que os professores lecionavam na universidade serviu, sim, muita coisa de parâmetro, muitas das vezes é possível, mas você tem que entender que o contexto do ensino médio é um ensino assim, mais elementar, que o estudante está passando formação em várias outras disciplinas que não tem nada a ver com a sua, e você tem que saber dosar as coisas. Né? O entusiasmo no jovem profissional ele é importante, mas ao mesmo tempo é importante entender também que é necessário um equilíbrio, né? Uma temperança para ensinar, para não criar uma discussão polarizada até dentro de sala. Quer dizer, uma postura profissional seria mesmo manter uma certa sobriedade que, que passa a ser mais tolerável pelos alunos. Né? E a 15, levando em consideração o que se passa atualmente não só no país, mas em âmbito global, elaboro minha questão no âmbito da formação docente para a intenção de atualização no modo de estudo remoto.
Para resumir a questão do estudo remoto, Iago, é importante, sim, aprendermos a conviver com ele. Não tem como mais viver sem ferramentas digitais, e nós precisamos cada vez mais aprender a lidar com elas, mas que elas não superem as aulas presenciais, que elas não superem nossa convivência. Que é isso que realmente conta, no fim, em relação ao aprendizado. As nossas vivências mesmo, concretas, e não tanto virtuais. A virtual ela tem que vir no segundo momento. Mas já está tendo prioridade no tempo da pandemia, então muita coisa que antes não pensávamos vai ser necessário pensar, que é o caso de quem mesmo faz ensino à distância, quais os problemas, sobrecarga de textos, de excesso de leitura, isso cansa, a tela do computador é cansativa e é um compromisso grande estudar sozinho, exige muita organização de horário e tudo mais. E a última, 16, a da Amanda. Bom, minha questão vai no sentido das relações dentro do ambiente escolar. A meu ver, escola que está em cidades universitárias, o diálogo entre professor e direção escolar me parece se dar de maneira mais fluida. O que apenas pode ser uma visão externa minha, se puderem esclarecer isso também, já que existe envolvimento externo na universidade. Também dialoga com a direção escolar, propondo novas perspectivas de ensino e aprendizado. No entanto, caso algum professor do ensino básico que não lecione em Lavras ou mesmo já lecionou em outras cidades, que não tem envolvimento algum com a universidade, pudesse me responder como se dá a relação professor de filosofia com a direção escolar. Existe uma autonomia de metodologia? Existe, até certo ponto. No seguinte sentido, o professor ele é inteiramente responsável por aquilo que acontece nos 50 minutos de aula. Então, nesse ponto, é da responsabilidade do professor. E, na prática, nenhum diretor vai gostar de ficar interferindo a aula de um professor para ajudá-lo. Quando o diretor chega a intervir, porque a coisa já sobrou, já não, o professor já não está dando conta. Então, é necessário evitar. Então, agora, o problema é quando o aluno reclama da sua metodologia, quando o aluno mostra insatisfação para a direção, para a especialista. Sim, realmente isso acontece. Isso é difícil contornar, até porque os alunos não estão acostumados, muitas das vezes, com a carga de rigor conceitual. Eles estão acostumados com uma coisa mais assim, lúdica, né? Que era anterior à própria formação filosófica que exige, né? Esse profissional que imprime um rigor conceitual. Porque antes os professores, como havia dito, não eram necessariamente professores de filosofia, eram formados em outras áreas e iam dar aula e muitas vezes colocavam na filosofia tudo que sobrava, tudo que era lúdico, mas não tem. E aí, quando vem essa nova geração de pessoas formadas em filosofia, eles costumam estranhar. Mas já tem se mudado muito essa mentalidade. Um ano trabalhando com os alunos, um professor já percebe, durante esses 200 dias letivos, que esses alunos já não vão ser os mesmos como eram antes. Então, é uma mentalidade que está mudando e novas gerações entram e imprimem um novo caráter profissional sobre o papel e a função do professor de filosofia nas escolas. De um modo geral, as direções elas tentam interferir quando os alunos reclamam muito. Mas se os alunos, por exemplo,
entram num acordo com o professor de fazer atividade, de corresponder. Não digo maioria, que isso é uma coisa muito ideal, mas assim, uma parte da sala corresponde, acaba trazendo os outros mais difíceis. Então é tentar conquistar ao menos uma parte da sala, porque a educação ela passa pela conquista. Isso em todas as áreas. É interpretar o olhar dos alunos, é interpretar a interrogação que eles não conseguem, tem hora exprimir, tentar ajudá-los a fazer a pergunta, a fazer a questão. E aí você já tem um grande êxito. Agradeço pela oportunidade de estar contribuindo com a formação de vocês, que também é um modo de contribuir com a minha própria formação, rever certos conceitos profissionais meus. Para mim é um privilégio, uma honra poder contribuir com o curso de filosofia da UF, um prazer. E sempre que precisarem de mim, estou à disposição. Quando passar a pandemia, se for preciso de uma roda de conversa, estou à disposição. No mais, fica o meu abraço. Não desanime e não pensem que, que é fácil, que não é, que tem que ser acessível, que não, muitas vezes certos temas não são acessíveis assim a princípio. Tem que ter um esforço de pensamento para se tornar acessível. A maior vitória é a compreensão e tornar compreensível para os alunos certos conceitos. Obrigado.